técnico, vamos recomeçar. Bom dia a todos, bem-vindos a mais um GS1 Talks promovido pela GS1 Brasil. Quem nos acompanha tem visto que a GS1 tem desenvolvido especialmente muitas iniciativas para apoiar principalmente os nossos 58 mil associados e também a toda a comunidade de negócios. Essas iniciativas, elas têm como objetivo apoio para que as empresas possam entender e transpor, né, os novos desafios que todos vêm enfrentando e também poder se apropriar das oportunidades que estão aparecendo. Meu nome é Alessandra Parisi, eu sou da área de desenvolvimento setorial da GS1 Brasil, especialista em varejo, e hoje o nosso bate-papo é com Álvaro Bahia. Álvaro, muito prazer, bom dia, obrigada por sua presença e disponibilidade. Antes de passar a bola para você, eu vou te apresentar. Álvaro Bahia é líder do sistema de NFE, ele é auditor fiscal da Secretaria de Fazenda do Estado da Bahia, coordenador técnico do INCAT e também tem desenvolvido projetos fora do país, coordenados pelo CIAT, que são projetos de implementação dos documentos fiscais eletrônicos. Álvaro, muito obrigada mais uma vez, e antes da gente poder entrar direto no nosso assunto, eu queria que você pudesse falar um pouquinho para todo mundo que está nos ouvindo. Nem todas as pessoas são da área fiscal e tributária, a gente tem aqui associados que são da área de cadastro, da área de tecnologia, comercial, e gostariam de entender um pouco mais quem que é o INCAT, como que as iniciativas do INCAT colaboram, né, trazem oportunidade para as empresas. Então, se a gente pudesse começar por aí, seria bem bacana, e muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Alessandra, bom dia a todos os participantes desse bate-papo. Queremos trocar ideias de forma bastante informal em relação a esse importante processo de registro das informações do GETIN nos diversos documentos fiscais eletrônicos. Inicialmente, a gente quer falar um pouquinho sobre o INCAT, conforme a solicitação de Alessandra. O INCAT é o braço de inovação do CONFAS e também o órgão gestor dos diversos documentos fiscais eletrônicos no Brasil. A nossa missão é fazer com que a operacionalização desses documentos ocorra de forma invisível, né, tanto para as organizações como para as empresas, porque se esse processo está funcionando bem, a gente nem percebe que efetivamente ele ocorre. Se ele começa a ter problemas, evidentemente os ruídos aumentam e aí a gente percebe a nossa percepção em relação à má qualidade de um determinado produto aumenta significativamente. Como esse é um processo, uma obrigação acessória em relação a todos os contribuintes dos impostos no Brasil, é importante que ele traga o mínimo ruído possível nos seus respectivos processos operacionais do dia a dia. Mas o que a gente quer mostrar aqui para vocês é que os documentos fiscais eletrônicos que foram desenvolvidos pelo INCAT, que na verdade congrega as 27 secretarias de Fazenda e em parceria com a Receita Federal do Brasil, atua na gestão desses diversos documentos. Então, nós temos uma equipe, esse é um trabalho de equipe muito ampla, onde a gente compartilha a liderança técnica com o nosso colega Vinícius Freitas, da Cefaz do Rio Grande do Sul, e temos também o nosso coordenador executivo, doutor Eudaldo Almeida, também auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, e nós, conjuntamente, atuamos com a equipe de líderes de diversos documentos fiscais eletrônicos e equipes de auditores e analistas de sistemas das diversas secretarias de Fazenda e também da Receita Federal do Brasil. Então, é um time grande que, no dia a dia, gerencia e opera esse universo de documentos fiscais eletrônicos para que, como eu disse em nossa fala inicial, eles passem de forma invisível, sem comprometer o processo de faturamento das empresas e operem 24 horas por dia, 7 dias por semana, de forma totalmente integrada. Bacana, Álvaro.
Para a gente entrar, né, no tema da nossa live, que é cadastro de produtos e nota técnica, né, de validação de GTIM, a gente sabe que desde julho de 2011, o GTIM é um dado de preenchimento obrigatório, né, no XML, nos campos CEAM e CEANTRIB, e, portanto, toda vez que você tem uma nota fiscal eletrônica transacionando esse produto, né, sendo faturado, transferido, você tem, então, se esse produto comercializado tiver um GTIM, ele tem que ser populado na nota. Minha pergunta é, como que o GTIM ele está linkado, né, com o tema da nossa live de hoje? Né, não só o GTIM, mas com relação ao cadastro de produtos. Se você pudesse explicar um pouquinho para a gente como é que o GTIM foi parar nesse projeto aí de cadastro centralizado de GTIM. Excelente pergunta, Alessandra, e é bom que os participantes aqui desse nosso bate-papo entendam a filosofia desse processo que nós estamos implementando já há algum tempo, junto aos diferentes documentos fiscais eletrônicos, seja nos processos B2B, como nos processos que envolvem o B2C. É importante a visão de que o INCAT desenvolveu os documentos fiscais eletrônicos com uma visão muito mais abrangente do que a mera realização e construção de um documento fiscal como uma simples obrigação acessória. Nós procuramos agregar valor a esses documentos para que eles não só possibilitem a melhoria, evidentemente, da arrecadação e dos processos de controle da administração tributária, que evidentemente é também um dos nossos objetivos, mas nós também aproveitamos esta oportunidade para possibilitar também muitas otimizações nos processos do core de negócios das diversas empresas, a partir de agregações de processos junto aos diversos documentos fiscais, tanto de mercadorias como de transportes, de forma que nós também possamos contribuir com a melhoria da automação nessas empresas, com a melhoria do atendimento aos seus clientes, com a melhoria da sua relação com seus fornecedores, de forma que a gente possa criar um grande ecossistema, onde a gente busque ter uma parceria ganha, 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 ou seja, ganha não só a administração tributária, ganha também a empresa, como também os seus clientes com a melhoria dos seus serviços prestados. A questão envolvendo o GTIM, ele hoje, o GTIM inserido dentro da estrutura do documento fiscal, permitem a prestação de serviços assim muito diferenciados, que extrapolam até a função da administração tributária. Eu vou citar apenas um desses serviços, que é o Menor Preço Brasil, onde a gente permite e que o cidadão, a partir do seu celular, possa fazer uma pesquisa comparativa em relação aos preços praticados de um determinado produto que ele tem interesse em adquirir, num raio de até 10 quilômetros do seu aparelho celular, onde ele pode escanear o código de barras contida na prateleira do supermercado do produto, ou ele pode também digitar o nome desse produto. E aí ele vai fazer a comparação envolvendo qualquer produto que tenha o GTIM. Com isso, você fornece um serviço que permite a redução, por exemplo, de processos inflacionários e que também permite ao cidadão realizar uma pesquisa de preços na palma de sua mão, diretamente do seu celular. Então, essa é uma das funções que nós buscamos disponibilizar para o cidadão a partir do uso do Menor Preço Brasil. Nós temos também diversos estados com suas aplicações, como no estado do Paraná, no estado da Bahia, no estado da Paraíba e outros, onde esse serviço é disponibilizado para o cidadão. Então, este é um grande benefício para a sociedade como um todo. No âmbito das empresas, nós estamos iniciando um projeto em parceria com o Ministério da Justiça, junto a um grupo que foi criado, um grupo de trabalho para repressão envolvendo roubo de cargas, onde o INCAT, o CONFAS,
o Ministério da Justiça, a Polícia Federal, estão trabalhando na formatação de um processo onde a gente possa identificar produtos que sejam roubados através e estejam armazenados, ou seja, transportados num veículo de carga, e aí, a partir do registro da ocorrência do furto desta carga, a gente vai poder identificar e notificar as autoridades policiais em relação a esses produtos, inclusive, se em algum momento for emitido um documento fiscal envolvendo esse jetim registrado nesse formato, evidentemente estamos falando aqui num formato de distribuição da indústria para o atacado, do atacado para o varejo, nessa primeira fase, ainda não entraremos no processo B2C, estou falando de transações B2B com envelopagem de medicamentos, foi o setor que nós escolhemos, com produtos de atacado, se algum documento foi emitido com esse jetim vinculado ao lote, a data de fabricação desse lote, que também é um item que a gente controla dentro dos processos de rastreabilidade da nota fiscal eletrônica, nós poderemos alertar as autoridades policiais que um determinado medicamento que consta de uma ocorrência de roubo de carga teve uma nota emitida num determinado estado, num determinado município, num determinado estabelecimento, para que as autoridades policiais possam averiguar, evidentemente, o que é fazer uma averiguação em relação a esse processo de emissão desse documento. É um indício, não é uma prova definitiva, deixando bem claro, em relação a isso. A ideia é que a gente comece inicialmente com produtos como medicamentos e a gente possa ampliar isso também para outros tipos de produto. Então, rapidamente, eu dei um exemplo aqui fora do tradicional de como a gente usa o jetim para beneficiar o cidadão e como a gente pode usar utilizar o jetim para beneficiar a empresa. Outra coisa que a gente precisa registrar, que isso ocorre em alguns países optaram pela administração tributária ter uma relação de códigos para um controle mais específico em relação a alguns produtos. A gente enxerga isso como um dos piores, um processo que não é conveniente. Imagine você, a gente já tem tantos códigos diversos nos diversos países, ter mais um código específico gerenciado pela administração tributária para ter uma visão unívoca de um determinado produto e, a partir dessa visão unívoca, você relacioná-lo com os diversos processos de tributação. É evidente que a administração tributária não é gestora de código de produto. Imaginem vocês, quando um produto for lançado, esse produto teria que ser cadastrado na administração tributária central para que a gente pudesse ter esse tipo de controle. Então, nós não optamos no Brasil por essa linha de ação, preferimos utilizar um código de mercado que as empresas usam por livre opção, e as empresas que optaram por usar, no caso, o jetim, vamos usar esse código, que é o mais popular, mas se tiver qualquer outro tipo de código, a gente também pode utilizar, deixando bem claro isso aqui, mas ela usa este código, que é o que é mais utilizado no Brasil e no mercado nacional, e inclusive em outros países, e nós simplesmente aproveitamos toda essa infraestrutura que é gerenciada pela GS1 de forma integrada com as empresas, para que a gente pudesse, de forma minimamente invasiva, ter acesso a essas informações para não só realizar processos de vinculação unívoca de produtos a processos de tributação, mas também prestação de serviços ao cidadão e também melhoria da prestação dos serviços às empresas. Perfeito, Álvaro. É muito bom saber o caminho, né, que vocês fizeram ao adotar aí o uso de um código que já é amplamente utilizado no mercado para facilitar a vida, né, de toda a comunidade de negócios. Eu queria fazer um
um comentário de que o chat já está aberto para perguntas e respostas. A gente tem recebido muitas, eu vou ler aqui algumas para vocês, a gente pode se revezar. Álvaro, você responde, algumas coisas podem ser pertinentes à GS1. Eu queria dizer que GTIM, gente, é o código de barras dos produtos, tá? É aquele número embaixo do código de barras que confere a identidade única de um produto em toda a cadeia logística e que confere, como o Álvaro falou, benefícios como rastreabilidade, uso de automação comercial, enfim, como chave única de identificação numa base de dados e que apoia amplamente aí a cadeia de suprimentos. Álvaro, eu tenho aqui, é muito difícil segurar as perguntas sobre validação, porque é o que mais as empresas querem saber, né? Muitos têm receio que seus documentos sejam rejeitados e o que eles têm que fazer. Vou começar aqui lendo da Bruna Martins Ribeiro. Álvaro, quais serão as informações que serão validadas nas notas fiscais? Bom, vamos lá. É importante registrar que nós procuramos sempre constituir um processo de parceria com as empresas, numa visão de compliance cooperativo, de forma que a gente possa atingir os nossos objetivos e interesses em alguns momentos comuns, em alguns momentos divergentes, mas de forma cooperativa. Nós iniciamos a construção e a implementação dessa nota técnica que inicia o processo de validação dos JETINs informados nos diferentes documentos fiscais eletrônicos no final de 2017, a partir da nota técnica 001 desse respectivo ano, tá certo? Mas, infelizmente, a gente vem sequencialmente, vamos dizer assim, postergando a aplicação de regras de validação que venham a provocar a rejeição da autorização do documento fiscal eletrônico. Bom, nesse ínterim, nós melhoramos os nossos processos internos de integração com a GS1, onde existe o cadastro geral de produtos, onde os proprietários de marca registram e operam esse código em relação aos seus processos de automação comercial. Aqui não tem nada a ver com a administração tributária, e a gente, nesse ínterim, a gente aproveitou a oportunidade para construir uma infraestrutura centralizada no ambiente da Cefaz Virtual do Rio Grande do Sul, onde nós temos o espelhamento, vamos dizer assim, desse cadastro de forma mais restrita, que nós chamamos de cadastro centralizado de JETINs, tá certo? O objetivo é exatamente da construção dessa infraestrutura foi possibilitar um aperfeiçoamento dos nossos processos de rejeição de documentos fiscais que efetivamente não tenham sido preenchidos com um código devidamente correto. Isso é estratégico para que a prestação desses serviços, por exemplo, envolvendo o uso pelo cidadão, no caso de uma pesquisa de preço de produto no menor preço do Brasil, por exemplo, tenha uma melhor qualidade, uma melhor assertividade em relação ao produto. Então, nós estaremos implementando esse processo de rejeição. A nossa ideia será a partir agora do final de 2021, nós estamos aproveitando a oportunidade, vamos gerar o conceito de autorização de documento fiscal com alerta, será um evento onde será notificado o contribuinte, registrando que o documento fiscal dele foi autorizado, porém, foi considerado que uma inconsistência, de forma que aquela inconsistência, num momento limitado, será aceita, mas a partir de um determinado tempo, ele será rejeitado. Então, será um processo mais ou menos dessa forma. Seu documento fiscal foi autorizado, mas o seu JETIN, o JETIN informado para o produto tal, na linha tal, de um determinado registro de produto, está inconsistente com o cadastro centralizado de JETIN. Atenção, em 30 dias,
essa nota será rejeitada. Ou seja, esse é um novo conceito de relacionamento, onde a administração tributária, através desse processo muito, vamos dizer assim, próximo que ela tem com seus contribuintes, durante a autorização dos seus documentos, durante a recepção do arquivo XML emitido pelo contribuinte, emissor do documento fiscal, e a recepção pela Secretaria de Fazenda, vão se comunicar e registrando esse tipo de processo. Então, a nossa expectativa é que a gente comece de forma escalonada com produtos que já temos, vamos dizer assim, uma alta qualidade das informações, tanto no cadastro geral de produtos da GS1, como também no nosso cadastro centralizado de jetins, especificamente medicamentos, brinquedos, ou seja, esses códigos informados em suas diversas informações têm alta qualidade nesses tipos de segmento que eu falei, porque os órgãos reguladores, como a Anvisa, ou os órgãos reguladores que precisam fazer a rastreabilidade, por exemplo, de vendas de medicamentos, ou em relação a brinquedos, ou outros segmentos, já permitem que a nossa base tenha uma alta qualidade em relação a esses produtos. E é por isso que a gente, como já está previsto na nota técnica, na última versão 1.50, a gente vai estar vinculando isso aos diversos quinais envolvendo o segmento das empresas. Mas a nossa meta é que no final de 2021 e no início de 2022, a gente já tenha populado de forma com maior qualidade as nossas bases de dados para podermos rejeitar documentos de forma com qualidade, para evitar esse transtorno de rejeição do documento da empresa, que a gente sabe que não é bom nem para a administração tributária, nem para a empresa que não esteja operando em conformidade. Perfeito, Álvaro. Nesse sentido, sabendo que o CNP, né, da GS1 Brasil está integrado ao CCG, e sabendo que é de responsabilidade do dono do produto, né, que atribuiu a enumeração do código de barras, manter as informações atualizadas dentro do CNP para que a GS1 possa transmitir os dados para a Cefaz, para o CCG, hoje aqui, Álvaro, a gente tem 51 milhões de produtos cadastrados no CNP, dentro da GS1 Brasil, tá? Eu queria saber de você, como é que está esse dado do lado do CCG? Porque a gente sabe que esse dado é inserido dentro do CNP, a gente transfere e vocês fazem aí uma checagem dessas informações. Como é que estão esses dados no CCG? Então, o objetivo maior dessa reunião é exatamente mostrar o cenário atual, porque a gente vai precisar, e aqui a gente está buscando trabalhar em parceria com os donos de marcas, com as empresas que usam este código, de forma a evitar rejeições de documentos, exatamente por um problema que nós estamos tendo em relação à qualidade da informação dentro do cadastro geral de produtos da GS1. Nós, do lado de cá, no nosso ambiente centralizado, nós temos 40 milhões de produtos cadastrados, Alessandra, mas em cruzamento com notas fiscais já autorizadas de forma pretérita, 50% das informações de jetim que constam na nota não constam em nossa base. Tá? Isso geraria uma rejeição massiva que não é de nosso interesse junto aos autorizadores de documentos fiscais eletrônicos. Nós identificamos a existência de jetins preenchidos nos documentos fiscais que não constam nem no cadastro da GS1, nem está, evidentemente, espelhado no nosso cadastro geral, cadastro centralizado de jetins. Tá? Nós precisamos que os donos de marca preencham as informações. Temos também descrições equivocadas no nome do produto. Faltam informações sobre NCM do produto e outros registros vinculados ao que já existem no próprio cadastro geral de produtos que não são preenchidos.
tá? A gente tem muitos produtos em nossa base com a descrição tipo a classificar, ou seja, tem o código GETIM e a descrição do produto tem a classificar. Agora, imagine se a gente repercute isso numa consulta onde o cidadão está com o menor preço Brasil e procura adquirir o seu produto e vai sair, é óbvio que a gente não deixa isso acontecer, mas sair a rejeitar, ou não tem a imagem. Então, o que a gente está buscando aqui nesse bate-papo, nessa live, é mostrar que a gente precisa, esse é um trabalho conjunto, onde as empresas donas de marca precisam melhorar a qualidade desse cadastro, com o preenchimento correto das informações, com a vinculação à imagem do produto, porque, por exemplo, o que eu observei, Alessandra, durante esse problema da pandemia, que para esse tipo de processo melhorou muito no que se refere às vendas feitas através da internet, em processos que envolvem delivery, e nós observamos, e eu comecei a utilizar as compras, fazer supermercados através de delivery, coisa que eu nunca tinha feito antes da pandemia, e eu observei que muitos dos serviços prestados pelos supermercados, que inicialmente eram ainda precários, ao longo desse período começaram a ser aperfeiçoados, e os supermercados, estou usando esse exemplo, mas se aplica a todos os segmentos, passaram a apresentar um melhor serviço para os seus clientes. E a gente já identificou aqui, através dos milhares e milhares de consultas que nós temos no Menor Preço Brasil e nos aplicativos de consulta de preços pelo cidadão disponibilizado pelas diferentes Cefaz, que as consultas de produtos onde a imagem aparece, ele tem mais hits em relação aos que não têm a imagem associada ao produto. A gente não tem muitas imagens, no caso do Menor Preço Brasil, vinculadas ao produto, exatamente por essa deficiência. Então, o que eu estou falando aqui é, se você tem a embalagem do seu produto, a imagem vinculada no Menor Preço Brasil, que é alimentada a partir da integração entre esses dois cadastros, você vai ter maior oportunidade, maior opção de venda para o seu cliente. O que eu estou lhe dizendo é que, se o seu concorrente tem a imagem, e eu estou comparando o preço do Menor Preço do Brasil com o seu produto que não tem a imagem, a tendência é que ele escolha o produto que tem imagem, mesmo que o preço do concorrente seja maior. Então, o que eu estou trazendo aqui são dados que a gente já vem observando e que a gente acha que isso vai agregar também o objetivo principal das empresas associadas à GS1, que é melhorar a venda dos seus produtos. Aqui a gente vai estar também melhorando as vendas das empresas. É o processo que eu sempre falo. A gente poderia baixar uma instrução, uma legislação, começar a rejeitar as notas, o que não seria bom, como eu já falei, para ninguém, e não teria-se efetividade no que a gente busca aqui, que é uma conformidade cooperativa entre as administrações tributárias e as empresas, onde todos vão ganhar em relação ao seu processo, inclusive o cidadão que vai ter acesso facilitado ao seu produto num buscador e comparador de preços que não existe nenhum no mundo. Só para vocês terem ideia, a gente processa milhões e milhões de notas fiscais de consumidor e esses preços são atualizados a cada 15 minutos, 20 minutos, isso vai variar, mas é um produto fantástico porque vejam como mais um canal de venda dos seus respectivos estabelecimentos, e para isso a gente precisa que a qualidade das informações envolvendo o GETIM esteja preenchida de forma adequada para que não tenhamos suas respectivas notas rejeitadas já a partir de setembro de 2021. Tá certo, Álvaro. Nossa, o chat está bombando. A gente tem aqui o Alessandro Vilarins, mandou uma mensagem, tema muito relevante, parabéns, GS1, Encate, pela organização. As perguntas, Álvaro, se dividem em alguns blocos, né? Então, muitos perguntando quando é que vai validar, quando é que vai começar, você já respondeu. Como é que eu faço para... Eu tenho uma pergunta aqui da Tatiane Feitosa Moreira. A gente tem vários GETIMs
que a gente não tem devolutiva de nenhum atributo, né? No caso, acho que ela é um varejo, um atacado, pela pergunta. Então, ela está consultando via API as informações que estão no CNP, né, e consequentemente integradas aí, provavelmente no CCG, e ela não tem nenhum retorno, ela tenta consultar, só que o dono da marca, ele não autoriza o compartilhamento de dados. E ela está perguntando se ela, enquanto emissora da nota fiscal de produto, vai ter alguma alternativa nesse sentido para não rejeitar a nota dela, né, porque ela de fato está em dúvida, né, quais são os dados que esse dono de marca está declarando aí no CCG, visto que ela não consegue ter retorno, porque esse dono de marca ainda insiste de que não compartilhou o dado ou não cadastrou. Se ela tem alguma solução para que a nota dela não seja rejeitada. Excelente pergunta e uma oportunidade para envolvermos a todos na busca dessa solução, que ela não passa só por um ente, não passa só pela administração tributária, não passa só pela GS1, não passa só pelo usuário e não passa só pelo dono da marca. Então, isso mostra como a gente precisa ter esses pilares bem estruturados, onde a gente opere de forma integrada com o dono da marca e opere de forma integrada ao usuário do Jetim dentro da cadeia de suprimentos. Então, pessoal, o importante é que nessas mensagens de que a gente está chamando aqui de alerta, tá, a autorização de alerta, a gente vai registrar a ocorrência exatamente de forma para que a indústria, no caso, ou o emissor do documento, fique sabendo que ele está com um problema a ser resolvido, que ele tem uma data certa para resolver esse problema, tá certo? E vamos disponibilizar, sim, informações e consultas em relação a esses dados que estão disponibilizados na nossa base de dados. E é importante, Alessandra, que o dono da marca autorize o compartilhamento dessas informações junto à administração tributária. Esse é um processo que envolve o dono da marca, é uma relação comercial com a GS1, tá certo? E a gente recebe as informações que vêm desse cadastro, que eu volto a dizer, o cadastro de produtos existe por interesse dos contribuintes, tá certo? E a gente, na legislação, estabelece a importância desse compartilhamento e dessa autorização para que a gente tenha essas informações de forma transparente para todos da cadeia e de forma integrada. Se isso não acontecer, o que é que vai acontecer? Rejeição de documento fiscal, que não é bom para a indústria que quer vender seus produtos, não é bom para o atacado, não é bom para o avarejo, não é bom para a administração tributária. É o que eu estou buscando aqui nessa bate-papo com as organizações, é uma parceria para buscarmos construir esse ambiente que vai trazer vantagens para todas as instituições. Volto a dizer, é de uso de cada organização querer usar o código ou não. A administração tributária não está obrigando nenhum tipo de uso de código não fiscal, já temos os nossos códigos, o NCM, temos o CERT, a NCM, o CERT e outros códigos, até muitos códigos em nossa visão. O que a gente espera, estamos dando oportunidade para que a iniciativa privada amadureça o seu relacionamento em relação a esse processo, entre eles e entre nós, administrações tributárias, para que possamos construir esse processo de forma conjunta e que vai alicerçar uma série de produtos e serviços que vão melhorar as vendas do segmento, o relacionamento com o cliente, o relacionamento com o cidadão e uma melhor assertividade na apuração do imposto devido para cada item de produto que a gente possa univocamente identificar, vincular os diversos processos tributários e, com isso, inclusive, permitir que as empresas consigam cumprir de forma mais eficaz as suas obrigações em relação não só ao documento, como a obrigação principal de pagar o imposto, classificando corretamente e fazendo o correto lançamento do valor devido para evitar passivos tributários que possam vir a acontecer durante uma realização de uma auditoria ou presencial ou através dos diversos cruzamentos de dados identificados hoje pela máquina
pela infraestrutura das diversas administrações tributárias, sejam as secretarias de Fazenda, seja a Receita Federal do Brasil. Tá joia. Eu quero aproveitar e também fazer um convite, né, para as perguntas que estão chegando com relação aos GTINs, que eu faço para cadastrar meu produto no CNP, para manter ele atualizado, como é que eu não tenho acesso ainda, né, tem dúvidas com relação à sincronização dos dados, né, do CNP com o CCG, a gente recebeu muita pergunta sobre foto, como faço para melhorar, se vai ser validada, algumas coisas estão sendo respondidas pelo Álvaro, mas a gente estende aqui o convite a vocês. No dia 5 agora, segunda-feira, ao meio-dia, a gente vai abrir uma sala especial de dúvidas, né, e apoio a vocês, associados, que precisam fazer essa carga qualificada de dados, como o Álvaro está conversando com a gente. Então, anota aí, segunda-feira, ao meio-dia. E o pessoal da GS1 no chat também está respondendo, à medida do possível, as perguntas que não estão sendo respondidas aí pelo Álvaro, porque tem muitas perguntas aqui. Álvaro, a data, eu vou ler uma aqui que chegou agora, da Ana Carolina Soares Nascimento. A data de validação das novas regras será o mesmo para o ambiente de homologação e produção? E quando a empresa colocar sem GTIN, a Cefaz conseguirá rastrear algo? Não, quando a empresa começar pela segunda etapa da pergunta. Quando a empresa colocar sem GTIN, evidentemente, a gente passa a inferir que ela não usa o GTIN. Como eu disse, a opção da empresa usar este código é inerente à posição da empresa por sua livre e própria iniciativa. Mas, evidentemente, que a gente vai acompanhar isso, e se a gente identificar, isso é muito fácil de fazer, registros de GTIN vinculados a essa empresa que diz que não tem GTIN, evidentemente ela pode ser alcançada por algum tipo de lançamento envolvendo, a depender da legislação de cada estado, aí a gente tem uma variação bem grande, mas ela poderá ser alcançada porque, na verdade, ela informa que não tem GTIN e tem GTIN. Parte-se já do princípio que é uma informação inverídica num documento público oficial, e aí pode-se ter uma série de consequências que o pessoal que atua aí na área fiscal bem conhece. Tá? E qual foi a primeira parte? Por favor, me repita. Deixa eu voltar aqui. A data de validação das novas regras será a mesma ambiente de homologação? Entre homologação e produção. Sim, a gente sempre começa com o ambiente de homologação, tá, testando, e a gente já pode abrir, eu acho que a pergunta dela foi mais nesse sentido. Não é, se a gente tiver uma implementação escalonada por KNAI, no ambiente de homologação, a gente já pode deixar aberto para as empresas, até para premiar as empresas que antecipadamente estão se preparando para operar em conformidade e com qualidade, possam fazer testes em relação aos seus códigos em uso, independente de ela estar relacionada com aquela implementação escalonada. A gente pensa em já abrir para todas as empresas, para que elas possam ter mais tempo para se adequarem. Isso foi interessante, essa pergunta nessa linha. O importante para vocês que utilizam essa informação é que vocês possam efetivamente ter tempo para se cadastrar dentro do processo envolvendo o relacionamento de vocês com o operador do GTIN, possam gerenciar esse processo e possam efetivamente mantê-los atualizados. Então, a gente está fazendo essa live com quase um ano de antecedência, a gente solicitou isso exatamente para buscar essa parceria, para construirmos conjuntamente isso a partir desse processo que a Secretaria de Fazenda está implementando, num conceito de conformidade cooperativa, que é mais abrangente do que a gente está falando aqui, evidentemente, mas a gente já iniciou esse processo porque a gente busca essa atuação conjunta, onde quem opera em conformidade, quer operar em conformidade, terá, sim, um apoio da administração tributária para juntamente buscarmos alcançar esses objetivos.
Evidentemente, outros processos que não envolvem essa conformidade cooperativa serão tratados dentro dos processos naturais de controle. Tá certo. A gente tem também uma pergunta do Tadeu Cardoso. Ele pergunta assim: o primeiro segmento, então, será o farmacêutico? E aí ele quer entender se, pensando na indústria farmacêutica, se a validação é da indústria para o atacado e do atacado para o varejo, ou seja, se ela vai ocorrer na cadeia toda. Exatamente. Como eu já tinha falado inicialmente, nós estamos escolhendo os segmentos que, por serem regulados, já verificamos que em nossa base de dados a qualidade dos processos da informação é bastante satisfatória. Como eu frisei, falta ainda o complemento de alguns dados que a gente pede que vocês busquem ao longo desse período essa atualização, e é exatamente por isso que a gente pensa, e desde o início na nota técnica, nós já pensávamos em trabalhar com o segmento de medicamentos e de brinquedos, inclusive esse segmento de medicamentos, a gente está buscando, nessa parceria com o Ministério da Justiça, criar esse case junto a esse grupo do governo federal que administra e está buscando processo de repressão ao roubo de cargas. Construímos, inclusive, conjuntamente esse processo. Inclusive, numa época oportuna, Alessandra, o pessoal de medicamento que está nos ouvindo, a gente vai convidá-los para as reuniões técnicas que vamos construir esse processo, onde teremos representantes do Ministério da Justiça, do CONFAS, das diversas secretarias de Fazenda, da Receita Federal do Brasil, da Polícia Rodoviária Federal e todos os órgãos que compõem esse grupo multidisciplinar para combate ao roubo de cargas. Essa é uma função importante de interesse de todos nós. Vamos convidá-los também para a gente construir esse piloto, e para isso a gente precisa estar com as nossas bases de dados em relação a lote, data de fabricação, a todo esse processo integrado para que a gente possa ter um alto índice de recuperação de carga roubada envolvendo medicamento e, se possível, até evitar a ocorrência desse roubo a partir do momento que o crime, que é organizado e nós estamos desorganizados, isso é importante, o nosso coordenador Eudaldo sempre fala isso, olha, o crime está organizado e nós, dentro desse grupo de trabalho que está buscando minimizar esses efeitos, não conseguimos nos organizar. Então, nós precisamos, conjuntamente, nos organizar e disso fazer um case que vai ser estendido a outros e um case mundial que a gente pensa em construir. Esse vai ser um ganho que não será só do setor de medicamentos, será dos diversos setores envolvendo o combate a esse tipo de ilícito. Com certeza. Álvaro, acho que a gente já respondeu no conteúdo, mas vamos reforçar aqui. O Laito Cavalini está perguntando se a imagem será um dado validado pela Cefaz, a partir de quando e se existe uma data. Veja, a questão da imagem, não tem como a gente validar, se você, vou dar um exemplo aqui hipotético, né, uma embalagem de leite em pó lá, a foto que eu entro, eu parto do princípio, Alessandra, assim, como eu disse, eu sou usuário agora de delivery, tá, de supermercados, e entro em diversos supermercados para fazer minhas aquisições, e no portal do supermercado as fotos são lindas, tá? Foi isso que me motivou também, e muito legal. E eu volto a dizer, se não tiver a foto, eu tenho a tendência a comprar o produto do concorrente no portal do supermercado mais do que o que não tem a foto. Então, qual foi a nossa concepção? Olha, o supermercado tem isso porque se aperfeiçoou nesse processo de pandemia, isso foi bom para o país, nós melhoramos o crescimento nas operações envolvendo as vendas através da internet, também esses segmentos de venda, entrega, delivery, todo esse processo que teve uma alavancagem de inovação e modernização causado pela disrupção do coronavírus, né? E ele afetou e fez as pessoas se moverem e aperfeiçoar esses produtos. Então, eu enxergo isso refletido
no menor preço Brasil, e também nos diversos aplicativos onde as secretarias de Fazenda optaram por desenvolver de forma própria, tá? Mas se a gente tivesse integrado nessa base de dados, vamos distribuir essa imagem para as diversas secretarias de Fazenda, mas isso é com o objetivo do seu cliente enxergar a embalagem do seu produto. É um marketing transversal, imagine. Então, se a gente não tem imagem, como é que a gente vai disponibilizar essa informação? Agora, isso aqui é mais uma live de um bate-papo, Alessandra. Eu vou sugerir, se vocês aceitarem, a gente, ao longo aí dos próximos meses, talvez a cada 60 dias, ter esse bate-papo, né, para trabalhar nessa jornada, vou chamar aqui da jornada de implementação da validação do JETIN nos documentos fiscais, que se iniciará, com fé em Deus, em setembro de 2021. Essa jornada conjunta, como eu falei, que depende de todos os atores aqui presentes, para a gente bater um papo a cada 2 meses. E no caso de processos específicos, alguma dificuldade na classificação do EAN tributário com EAN comercial, eu sei que existem algumas dúvidas, onde em alguns setores isso é mais simples, bastante. Em outros setores isso é mais complexo. Eu acho que a gente pode ter também reuniões internas de um grupo interdisciplinar para a gente buscar ao longo dos próximos meses, via videoconferência. Essa é uma ferramenta que facilitou muito essa aproximação, e nós do INCAT estamos usando-a demais está inserido no DNA do INCAT, conversar com os contribuintes que são usuários dos produtos onde nós temos a oportunidade de gerenciar, para buscar construir conjuntamente soluções que, vamos dizer assim, afetem o mínimo possível, né, os processos. A gente entende a questão da sujeição ativa e passiva no relacionamento junto à administração tributária, mas acredito, se conversarmos e construirmos conjuntamente, vamos errar menos e com menos dor para ambos os lados. Então, eu vou sugerir, Alessandra, que esse evento se torne, talvez, um evento bimensal, onde a gente venha, ao longo dos próximos eventos, batendo esse papo nesse formato digital, ou então, também, para questões mais específicas, a realização de reuniões com esses profissionais que, do outro lado aqui da tela, fazem isso acontecer, e do lado de cá, nós, do INCAT, fazemos isso acontecer no âmbito dos documentos, para que a gente faça essa jornada, que vai ser um processo de ganha-ganha para todos, juntos, né, e com mínimos, vamos dizer assim, com mínimos traumas possíveis, de forma que a gente atravesse essa ponte aí, convergindo, né? E as questões específicas que a gente não consiga resolver, a gente implementa numa segunda fase, mas a gente não quer perder esse cronograma envolvendo esse processo que desde 2017 a gente vem tentando implementar e não estamos tendo sucesso em relação a isso, mas eu acho que agora, com esses conceitos, com essa aproximação que a pandemia provocou, nesse caso, no uso dessas ferramentas de videoconferência, a gente possa se aproximar cada vez mais dos usuários dos documentos fiscais, e com esse espírito de conformidade cooperativa, porque o nosso trabalho é de cooperação, trabalho de as outras ações são envolvidas em outros órgãos, envolvendo a repressão, no caso de fraudes, ou seja, o que a gente quer aqui é uma parceria dentro de uma conformidade cooperativa envolvendo a administração tributária e os efetivos usuários aí que usam o JETIN, e deixo claro, ou outros códigos que efetivamente tenham escala e queiram, por iniciativa própria, também utilizá-los dentro do documentos fiscais eletrônicos, porque somos órgãos da administração pública e temos que deixar as oportunidades para todos e qualquer contribuinte que queiram usar os seus padrões, desde, evidentemente, que tenham escala que efetivamente
mereça esse tipo de processo. Mas isso é muito importante sempre deixar esclarecido, Alessandra. Perfeito, Álvaro, está combinadíssimo aqui, está anotado, né, o nosso compromisso, esse grupo, essa força-tarefa, né, como diz o Eudaldo também, para a gente organizar tudo isso melhor. Acho que as empresas, como você bem falou, por conta do cenário, né, que foi o mundo todo acometido, então esse processo, né, acelerou de revisão da base de dados, de mineração das informações cadastrais de produto, porque como é que a gente consegue disponibilizar um dado, né, para compra no marketplace, no e-commerce, esse dado tem que ser o mesmo, né, do que o produto da gôndola. Então, tudo isso é um desafio, acho que as empresas estão cada vez mais se dando conta disso, e com relação à subida dos dados dos produtos no CNP também existe, a gente sempre orienta para que isso seja o quanto antes antecipado, porque a gente se dá conta que todas as empresas têm essa lição de casa, né, de imputar dados com qualidade e tomar as decisões de quais são os dados, quais são as melhores fotos que vão subir numa plataforma, para que isso possa ser utilizado tanto, né, pelo CCG, mas quanto pelo consumidor também na ponta. Então, está anotadíssimo esse grupo de trabalho, essa jornada do cadastro. Obrigada pela oportunidade. A gente acho que bateu 320 pessoas assistindo ao vivo. A gente tem 7 minutinhos para finalizar. Tem muitas perguntas técnicas, né, Álvaro, que eu acho que a gente até pode estender aí para esses encontros que a gente vai passar a ter. Deixa eu só ler mais uma aqui, da Ana Carolina Soares Nascimento. A data de validação das novas regras... Ah, não, esse aqui eu já li, desculpa. Acho que eu já li. Da Ana Flávia Rogers. Em movimentação de materiais produzidos por terceiros, o jetim do material será exigido, será validado na nota fiscal de transferência e de remessa para conserto? É possível, nesses casos, usar sem jetim? Não, ela vai simplesmente repercutir o jetim que ela teve na nota de entrada em relação a esse processo. E é um processo simples de ser efetivamente implementado em relação à implementação junto aos processos de emissão de documentos fiscais eletrônicos. Perfeito. Eu quero aproveitar também, a gente está aí a 5 minutinhos de encerrar, Álvaro, vocês querem fazer suas considerações finais. Antes disso, só relembrando que a gente vai disponibilizar no chat um link da sala virtual de segunda-feira, para que vocês possam se inscrever e já poder obter acessos e tirar as dúvidas de como subir esses dados com qualidade dentro do CNP, e também um link de pesquisa de satisfação, tá? Álvaro, antes de você finalizar, tem mais uma pergunta da Jussana. Ela pergunta se as empresas terão acesso a um web service para consulta de jetins. E aí eu deixo com você para encerrar. Olha, a gente sempre, vamos dizer assim, nós sempre somos norteados por processos de integração com as empresas emissoras e destinatárias de documentos fiscais eletrônicos. Acho que sim, esse seria um processo importante para o saneamento das informações. Vamos conversar com as nossas, como eu falei, temos o resultado desse trabalho é um resultado de uma grande equipe de profissionais de diversos estados, que a gente tem a sorte e a oportunidade de atuar como coordenador, mas é um trabalho grande, por trás tem uma equipe, vamos discutir isso. Eu queria aproveitar exatamente isso, esse final de minha fala. Essa primeira reunião foi um bate-papo, tá certo? Para a gente mostrar que vamos iniciar sim essa jornada, e a jornada tem um objetivo, tem uma data, então nós não acreditamos em projetos que não têm data e não têm estratégia de execução, evidentemente. E eu já queria aproveitar, Ali, deixar essa sugestão aí, nós estamos agora já no início de outubro, tá certo? Vamos marcar a nossa primeira reunião técnica, uma vídeo, com as empresas, com os presentes aqui interessados, mais ou menos aí na primeira quinzena de novembro, Alessandra. Aí eu peço que esses usuários, vocês disponibilizem o link, eles se inscrevam
e a gente vai buscar conjuntamente fazer, aí não vai ser uma talk, vai ser uma reunião técnica, onde a gente vai estar com toda a equipe dos analistas de sistemas que atuam nisso, os analistas e profissionais, os colegas onde está baseado o cadastro centralizado de Jetim, que fica na Cefaz Virtual do Rio Grande do Sul, para que a gente inicie aí sim um debate técnico para a gente identificar possíveis dificuldades, arestas e estratégias de contorno dessas arestas para buscarmos uma convergência conjunta aí com esses profissionais que estão aqui nessa live e que certamente estão interessados sim em buscar esses benefícios que, como eu já falei, é amplo e atende o cidadão, atende a empresa, atende a administração tributária dentro desse conceito de compliance cooperativo que nós estamos buscando a partir dessa ação. Perfeito, Álvaro, está anotado, excelente iniciativa, insight aí desse nosso bate-papo, para esse trabalho aí nessa primeira quinzena de novembro, vamos fazer acontecer com certeza. Quero te agradecer mais uma vez pelo seu tempo, disponibilidade em vir aqui falar. Essa live ela vai ficar gravada para que vocês possam consultar, tirar dúvidas do que ouviram, a gente também fica à disposição. Acompanhem as nossas redes sociais, saibam das outras iniciativas, a gente tem um calendário de cursos e de salas virtuais especificamente para apoiá-los aí na subida dos dados para o CNP, e obrigada. Aproveito também para fazer também a nossa propaganda, nesse processo de pandemia, o INCAT também passou a integrar as redes sociais, então nós temos o canal do INCAT no YouTube, no Instagram, no Twitter, no YouTube, nos diversos, então os senhores podem procurar aí por INCAT Brasil, lá nós temos diversos vídeos de outras lives que os diferentes, vamos dizer assim, profissionais que atuam no INCAT participaram, onde vocês poderão acompanhar aí eventos sobre discussão envolvendo a reforma tributária e outros processos, como o lançamento da nota fiscal fácil, que a gente está aqui ao meu fundo fazendo essa divulgação, que também é um novo processo, onde o INCAT está buscando a simplificação dos documentos fiscais, de forma que o cidadão possa emitir o seu documento do seu próprio smartphone, de forma intuitiva, rápida e simplificada. Evidentemente, isso não se aplica a toda a cadeia de contribuintes. Nós já lançamos o produto da nota fiscal fácil para o transportador autônomo de cargas, em parceria com a Confederação Nacional de Transportadores Autônomos de Carga, com apoio do CONFAS, e já estamos iniciando os testes para que o próprio transportador autônomo possa emitir do seu celular os diversos documentos fiscais eletrônicos. A nota fiscal fácil não é um novo documento, é a mesma nota fiscal, o mesmo conhecimento de transporte, o mesmo manifesto eletrônico de documentos fiscais emitidos a partir do smartphone inicialmente de contribuintes que ofereçam baixo risco ao processo de compliance da obrigação tributária principal, uma vez que a simplificação opera na razão inversa do controle. É por isso que a simplificação na administração tributária é um pouco complexa, mas a gente iniciou essa jornada também e estamos aqui divulgando que também chegaremos à emissão de nota fiscal modelo 55 para produtor primário, principalmente da agricultura familiar. Chegaremos também nas operações de varejo de muito baixa complexidade, ok? Bacana, a gente vai colocar também no chat aqui o endereço do INCAT. Tá ótimo, então. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, Álvaro. Bom dia a todos e a gente se vê. Tchau, tchau. Obrigado pela audiência. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.